Bem-vindos ao Câmara Secreta, o canal onde os mistérios mais sombrios e as histórias de terror ganham vida. Prepare-se para ouvir um relato que pode te fazer repensar sua ideia sobre o que é realmente seguro e o que se esconde nas sombras da noite. A Mansão dos Sussurros. Nos confins do sul do Brasil, onde o vento corta como uma faca e o silêncio esconde segredos antigos, existe uma mansão que nunca deixou ninguém ir embora. Esta é a história da família Aguiar, que buscou um novo começo, mas encontrou um pesadelo. Marcos Aguiar, um psicólogo de 40 anos, decidiu deixar Porto Alegre após um escândalo que quase destruiu seu casamento. Sua esposa, Carla, ainda carregava no olhar a desconfiança e a dor da traição. Já a filha deles, Sofia, de 16 anos, parecia ter perdido toda a esperança de que as coisas pudessem melhorar. Para ela, a mudança para o interior era só mais uma tentativa dos pais de fingir que tudo estava bem. Quando chegaram à casa, o vento frio do sul cortava como uma faca. O céu cinzento e as nuvens baixas davam ao lugar uma atmosfera melancólica. As paredes da casa, de madeira envelhecida, guardavam histórias que ninguém queria ouvir. A porta principal rangeu ao ser aberta, como se a casa reclamasse da invasão. O cheiro de mofo e madeira úmida invadiu suas narinas, e o silêncio era tão denso que parecia sufocante. Sofia foi a primeira a explorar o interior. Encontrou um quarto no andar de cima, com uma janela que dava para os campos infinitos. Apesar da atmosfera sombria, ela decidiu que aquele seria seu refúgio. Enquanto arrumava suas coisas, uma sensação estranha a invadiu, como se alguém estivesse observando-a. Ela olhou pela janela e viu uma figura sombria entre as árvores. Quando piscou, a figura desapareceu. Um calafrio percorreu sua espinha, mas ela tentou convencer-se de que era apenas sua imaginação. No andar de baixo, Marcos e Carla discutiam em voz baixa. A tensão entre eles era palpável. "Você acha que isso vai consertar as coisas?" perguntou Carla, cruzando os braços. "Estou tentando, Carla." "Precisamos seguir em frente", respondeu Marcos, evitando o olhar dela. Carla suspirou e se afastou, deixando Marcos sozinho no corredor. Ele sentiu o peso da culpa, mas também uma determinação fria de fazer aquilo funcionar. A casa, no entanto, parecia ter outros planos. À noite, a casa parecia ganhar vida. Sofia estava em seu quarto, ouvindo música no fone de ouvido, quando a energia caiu. Ela olhou pela janela e viu a mesma figura sombria entre as árvores. Desta vez, a figura parecia mais próxima, como se estivesse chamando-a. Sofia fechou a cortina rapidamente, o coração batendo forte. O vento uivava lá fora, e ela jurou ouvir passos no corredor. Enquanto isso, Marcos estava em seu escritório, tentando trabalhar. Ouviu passos no corredor e foi investigar. Encontrou uma jovem de cabelos longos e escuros, vestida com um vestido branco antigo. Ela se apresentou como Ana, dizendo que morava ali. Marcos ficou intrigado, mas antes que pudesse perguntar mais, ela desapareceu, deixando-o sozinho no corredor escuro. Uma risada ecoou ao longe, e ele sentiu um frio na nuca. Carla, por sua vez, teve um sonho perturbador. Uma figura sombria estava ao lado de sua cama, sussurrando palavras que ela não conseguia entender. Quando acordou, o quarto estava vazio, mas a sensação de que algo estava errado persistiu. Ela olhou para o relógio, 3h33 da manhã. O vento batia na janela, e ela jurou ver uma sombra se movendo do lado de fora. No dia seguinte, Marcos foi à cidade. No pequeno mercado local, o dono, um senhor de idade chamado Seu Pedro, olhou para ele com uma expressão séria. "Essa casa na colina", começou Seu Pedro, abaixando a voz. "Ela não deixa ninguém ir embora. Muitos já tentaram, mas a casa sempre vence." Marcos riu, tentando ignorar o aviso, mas algo na seriedade do velho o deixou desconfortável. Ele comprou mantimentos e voltou para casa, mas a sensação de que estavam sendo observados não o abandonou. À noite, Sofia decidiu explorar o porão. Encontrou uma caixa cheia de fotos antigas e objetos pessoais de moradores anteriores. Enquanto vasculhava as fotos, ouviu um barulho atrás de si.
Virou-se e viu uma figura enforcada balançando no canto. Ela gritou e correu para fora do porão, encontrando os pais no corredor. Tem algo errado com essa casa. Chorou Sofia, tremendo. Marcos e Carla tentaram confortá-la, mas ambos sentiam o mesmo medo. A casa parecia respirar, observando-os, esperando. O vento uivava lá fora, e as paredes rangiam como se estivessem vivas. Naquela noite, Marcos viu Ana novamente no jardim. Ele saiu para encontrá-la, mas ela desapareceu antes que ele pudesse alcançá-la. Ouviu risadas ao longe, quando olhou para casa, viu figuras nas janelas, observando, correu para dentro, mas a casa estava vazia. O silêncio era ensurdecedor, como se o próprio ar estivesse segurando a respiração. Marcos olhou ao redor, esperando ver algo, mas só havia sombras e o eco distante de seus próprios passos. Ele tentou convencer a família de que estava tudo bem, mas suas palavras soaram vazias, perdidas no vazio da casa. No dia seguinte, a família estava reunida na sala, tentando ignorar os eventos estranhos. Sofia estava com fones de ouvido, mas sua expressão era de puro terror, como se estivesse ouvindo algo que ninguém mais podia escutar. Carla lia um livro, mas suas mãos tremiam, e seus olhos não se fixavam nas páginas. Marcos olhava fixamente para a parede, onde as sombras pareciam se mover, formando rostos distorcidos que riam em silêncio. Eles não perceberam as figuras sombrias ao seu redor, observando, esperando. As silhuetas se moviam lentamente, sussurrando palavras que ninguém conseguia entender. Uma delas se inclinou sobre Sofia, como se estivesse sussurrando algo em seu ouvido. Outra passou os dedos esqueléticos pelo livro de Carla, virando as páginas sem tocá-las. Marcos continuou olhando para a parede, onde as sombras agora formavam uma única frase: "Você nunca vai embora." A casa dos sussurros não era apenas uma casa. Era um ser vivo, alimentado por segredos, traições e medo. E ela não tinha intenção de deixá-los ir. Enquanto a família tentava ignorar o inevitável, as luzes da casa começaram a piscar, até que tudo mergulhou na escuridão. No silêncio que se seguiu, apenas os sussurros permaneceram, ecoando pelos corredores como uma promessa: nunca. Se você gostou dessa história e quer mais relatos assustadores, inscreva-se no Câmara Secreta e ative o sininho. Porque, quem sabe, na próxima vez que você apagar as luzes, talvez não esteja sozinho.